Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Estou muito feliz pela oportunidade de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem compartilhado, tem feito na minha vida, no meio do meu povo. E eu queria já dizer que estou muito feliz também, porque me deram um tempo bom para ministrar. Geralmente, quando nos convidam para ministrar a palavra, somente nos últimos tempos, é no máximo 15 minutos, 20 minutos de palavra. O restante é louvor ou várias outras atividades, né? Várias outras programações. E a palavra realmente não ganha... Obrigada, Deus abençoe, amada. Não ganha a prioridade que deve ganhar no culto, né? Então, glória a Deus por essa igreja que prioriza pela palavra do Senhor. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos meditar aí nos versículos de 1 a 5. Eu louvo a Deus realmente pela oportunidade de estar aqui, como a irmã já falou, né? Meu nome é Ivoneide, sou quilombola de Matão dos Moreiras, Codó. E aí, no decorrer da ministração, nós vamos conversar um pouquinho também a respeito do meu povo, amém? E esta é a palavra de Deus e ela diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E o versículo 5 diz: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Soberano Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é inerrante, que é a autoridade máxima, que é a verdade absoluta. Nós queremos aprender, Senhor, sermos mais que ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Deus. Continua a falar conosco, Senhor, como tua igreja, como teu povo. Nos ensina, nos exorta, nos corrige, para que nós possamos entender e viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em o nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém, amados? Vamos meditar um pouquinho nesses versículos da palavra de Deus, no livro de Timóteo. Eu creio que é uma passagem bem conhecida de toda a igreja. E Timóteo foi discípulo de Paulo, né, chamado filho da fé de Paulo. E Paulo, tanto na primeira quanto na segunda carta, dá várias orientações para Timóteo, de como Timóteo deveria proceder, como ele deveria agir. E aí na segunda carta, já no finalzinho, ele dá conselhos para Timóteo, de como Timóteo deveria, o que ele deveria fazer e como ele deveria agir diante daquela sociedade, diante daquele contexto que Timóteo estava vivendo. E aí nós vamos meditar nessa palavra, fazendo algumas perguntas e entendendo o que o texto quer nos ensinar, o que nós devemos tirar, o que nós devemos aumentar, ao que nós devemos nos atentar na palavra de Deus, o que nós precisamos corrigir, né, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então vamos observar o texto de Deus, a palavra de Deus, e ver o que é que esse texto quer nos ensinar. Quando nós lemos no versículo 1, nós temos aqui uma exortação, uma orientação de Paulo que diz, né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Assim diz
o versículo 1, que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. E aí nós podemos fazer algumas perguntas para o texto. O que você entende aqui quando a palavra está dizendo que Timóteo deveria fazer? Você poderia responder. Ele diz para pregar a palavra, não é isso? Que diz no versículo 1. E aí a nossa pregação hoje, principalmente nos últimos tempos, como é que tem sido? Tem sido simplesmente pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e falar da Bíblia? A minha vida prega a palavra de Deus? O meu testemunho prega a palavra de Deus? Será que as pessoas olham para nós, olham para nossas vidas e querem aprender mais da palavra de Deus? Que tipo de pregação a minha vida, o meu testemunho, tem falado a respeito do Senhor? Será que as pessoas que me conhecem querem saber que Deus é esse que eu sirvo? A minha vida tem sido relevante para o reino? O que eu tenho feito tem atraído pessoas para Cristo? Ou eu vivo como todo mundo, de qualquer forma, de qualquer jeito? E que muitas das vezes o que me torna diferente do outro é pegar a Bíblia no domingo e vir para a igreja, ou no sábado. A minha vida mostra o Deus que eu sirvo? Quem é o Deus que você serve? As pessoas olham para mim, olham para você e querem saber quem é esse Deus? Porque aqui nós vemos claramente uma orientação, né, do que nós devemos fazer. Está dizendo o quê? Que é para a gente pregar a palavra, não é verdade? Nós devemos pregar a palavra de Deus. E por que nós devemos pregar a palavra de Deus, queridos? Aí vamos lá no versículo 1, que diz assim, ó: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Todos nós vamos passar por esse julgamento. Todos nós. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E você pode dizer, eu também conheço. E os que estão lá fora? E aqueles que não conhecem? Você já percebeu o quão difícil hoje está para que as pessoas queiram realmente vir para a igreja? Queiram ter um relacionamento com Cristo? Eu não sei quantos vocês, mas quantos de nós ouvimos das pessoas que para ser crente igual a fulano de tal, eu não quero. Eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou vivendo. Faz pior do que eu. Mas é o evangelho que está perdendo poder? É a palavra de Deus que está perdendo poder? Então o que está errado? O que a gente precisa repensar? Perguntas para a gente pensar nessa noite. Amém? E aí, no versículo 1, nós vemos, né, e é claro, né? Então, quando se cumprir o que está escrito nas Escrituras Sagradas, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está escrito. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Então, todos nós vamos passar por isso. E aí nós podemos perguntar, então, o que Timóteo deveria fazer diante disso? Qual é o conselho de Paulo para Timóteo? E aí, se você vê, você pode ter essa resposta no segundo versículo que diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Né? Não é isso que diz a palavra de Deus? Então, quando o Timóteo está dizendo assim, esteja preparado. Como é que a gente tem se preparado para pregar? A gente tem meditado na palavra de Deus, a gente conhece a palavra de Deus? Porque se eu digo que a palavra de Deus não perdeu o poder, se eu digo que o Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso, o que está errado? O que está faltando? Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. E algumas pessoas, às vezes, até falam que, muito pela questão da perseguição, e até diz que aqui no Brasil a gente sofre perseguição. Sinceramente, você acha que a gente sofre perseguição por causa do Evangelho? Sendo bem sincero.
que a gente não se prepara? A gente tem condições de se preparar, de conhecer mais a palavra, de estudar mais a palavra? E por que a gente não se prepara? Nós temos a oportunidade todos os dias, que repare um pouquinho, pense na sua vida. Será que a gente tem a oportunidade de pregar o tempo todo? Nós temos pessoas próximas de nós o tempo todo? Nós temos liberdade para pregar o tempo todo? Se a resposta é sim, por que a gente não prega? Será que é porque na nossa cabeça a pregação ainda está atrelada só às 4 paredes? Mas aí a minha irmã leu aqui para a gente em Mateus 28, que é para a gente o quê? Para a gente ir. E indo, façamos discípulos para o Senhor. Então não é dentro da igreja, mas é onde você estiver, como você estiver. E você não precisa estar bem, porque a palavra não diz que você precisa estar bem para pregar, mas diz: pregue a palavra. Esteja preparado. Quantas situações Deus coloca diante de nós para que a gente pregue a palavra e eu não sei nem o que dizer. Você já parou para pensar nisso? Você já teve essa experiência? Meu Deus, eu poderia ter aproveitado a oportunidade, mas você nem tem o que dar, porque você não está preparado. Porque você não medita, porque você não estuda, porque você não conhece a palavra. Como é que você vai dar o que você não tem? Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Seja diferente, querido, seja comprometido. Seja aquele que ama a palavra de Deus. Seja aquele que está preparado para diante de qualquer situação. Seja no meio da tua família, no meio dos teus vizinhos, na tua vizinhança, na escola, na faculdade. Você tem o que oferecer. Porque você é luz. E a gente sabe que esse mundo anda em trevas. Ou pelo menos é para a gente ser luz. É para a gente ter a resposta. Porque nós somos aqueles que conhecem a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que corrige, a verdade que nos faz mudar o nosso pulso errado. Nós conhecemos essa verdade. E será que nós estamos apresentando essa verdade para que haja transformação nesse mundo? Esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Perceba quando o Espírito Santo está trabalhando e coopere com o Espírito Santo. Aproveite as oportunidades que o Espírito Santo te dá. E Ele dá, queridos. Mas nós muitas das vezes não estamos preparados. Não atentamos para as oportunidades que o Senhor nos dá para fazê-lo conhecido. Muitas das vezes nos preparamos para fazer um culto evangelístico ou um culto criativo, e é o único momento que parece que estamos preparados para oferecer algo. E aí uma outra coisa séria, porque se naquele culto criativo, naquilo que você disse que você está se preparando, Deus não foi glorificado, vidas não foram salvas, nós não estávamos preparados. E aí, se você continua lendo o versículo 2, ele diz, né, repreenda. E aí muitas das vezes a pessoa fala assim: mas quem é tu para me dizer alguma coisa? Para me corrigir? Faz pior do que eu? Não é verdade? Corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. E a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é autoridade máxima, e ela tem poder para fazer tudo isso. E aí nós vamos continuar. Você fala, podemos perguntar aqui, né? Por que Timóteo não deveria parar de pregar a palavra? Por que Timóteo não deveria parar? Vamos ver no versículo 3. Peraí que saiu aqui. Versículo 3. Diz o quê? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Então Timóteo não podia parar de pregar. Está diferente do nosso tempo hoje? Para e pensa. E se a gente parar para pensar, não é só aquele que você convida para vir para a igreja. A igreja do Senhor tem sentido coceiras. A igreja do Senhor não se importa com a palavra.
A igreja do Senhor não prioriza a palavra, não prioriza o ensino, o estudo das Sagradas Escrituras. Como é que eu quero alcançar as nações, queridos? Como é que eu quero alcançar um outro povo? Se parece que nem eu fui alcançada ainda, ou fui alcançada e me perdi pelo caminho. Parece que estou cego e surdo para a palavra de Deus, porque ouvir a palavra de Deus causa comichões nos meus ouvidos. Ouvir a palavra de Deus me vai trazer alegria, por saber que eu estou sendo exortado, corrigido. Me incomoda, me faz querer ir para o banheiro, me faz querer beber água, me faz querer conversar com meu amigo, me faz pensar no WhatsApp, me faz pensar que o culto não acaba. A gente pensa que o que a palavra diz é para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Mas a exortação é primeiro para nós. Somos nós os primeiros a sermos corrigidos. E precisa ser assim. Porque que tipo de cristão vai para o mundo, vai alcançar as nações todo errado, todo torto, todo longe de Deus? Ou muitas das vezes simplesmente para sair numa foto e dizer eu fui, eu fiz missões. E muitas das vezes o interesse não é a vida, não é o campo missionário, não é o quilombola que não conhece o Senhor Jesus. Não é Ele que vai ser adorado, não é Ele que vai ser mostrado, mas sou eu que vou pousar na foto, aparecer no telão da minha igreja, aparecer nas redes sociais e dizer eu fui, eu estou fazendo missões. Aí você pergunta, quantas vidas foram ganhas? Quantos irmãos daquela comunidade você conheceu? Com quantos você se relacionou? Não, eu estava preocupada em tirar foto para mostrar para a minha igreja. E quem é o rei? Não é para ele que você tem que mostrar? Não é com ele que você tem que se preocupar? Não é ele que tem que ver os teus feitos? Ou é a mídia? Ou é a tua igreja? Se você vai para um campo missionário e você sai de lá sem pelo menos saber o nome de uma pessoa daquele lugar, eu sinto muito, você não fez muita coisa. De verdade eu te digo. Porque Jesus, ele se relacionava com as pessoas. Ele ouvia as pessoas. Ele conversava. Ele conhecia. A verdade se revelava e a mudança acontecia. Se não for assim, queridos, a gente não está vivendo um evangelho genuíno. Se a tua motivação para ir para o campo missionário, se a tua motivação para fazer missões é pousar numa foto, é mostrar para as pessoas que você foi, está errado. Então Timóteo deveria continuar pregando, porque chegaria um tempo muito difícil, como o que nós estamos vivendo hoje, em que os ensinamentos vão incomodar, em que nós somos atrasados, que nós somos exigentes. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Uma outra pergunta que a gente pode fazer: como Timóteo deveria se comportar com base na exortação dada pelo apóstolo Paulo? E aí a gente pode ler o versículo seguinte, que diz: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então nós podemos ver que o texto, a palavra de Deus, nos ensina que nós devemos continuar pregando. Não importa o tempo, não importa se a música está alta, não importa se o teu vizinho não quer ouvir, não importa se alguém está incomodado, pregue a palavra. Não pare de pregar. Eu não sei qual é o teu ministério, não sei o que você faz na igreja, mas o principal ministério da igreja toda do Senhor é pregar a palavra.
Querido, se você não está pregando, se você não está vivendo isso, está errado. Ah, mas o meu ministério, de repente, é limpar a igreja. Se você não está pregando, você não está fazendo nada para o reino. Ah, mas porque o meu ministério é o ministério de louvor. Se você não está pregando, se você não está anunciando que Cristo é a única forma daquela pessoa ser salva, está errado. Pregar a palavra não é só para o pastor, não é só para o missionário, não é só para o professor de EBD, é para a igreja do Senhor. Lá em Mateus 28, 19 a 20, quando o Senhor, Ele diz que é para a gente ir, Ele não diz ali que é só para o pastor. Diz. Não, é só o pastor, é só o professor de EBD. Não, queridos, é para toda a igreja do Senhor. É para mim, é para você, é para toda a igreja do Senhor. Todos nós. E se a gente não está fazendo isso, alguma coisa está errada. Ah, mas a obrigação de pregar é do pastor, ele vive só para isso. Está errado. Você vai chegar diante de Deus e dizer assim: ah, Senhor, o pastor... longe de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que Deus foi que criou todas as coisas. Porque o nosso conhecimento de Deus no Quilombo é que Deus era aquele que estava lá no céu, e quando trovejava ele estava zangado porque a gente tinha feito alguma coisa de errado.
Eu nunca tinha ouvido a história da cruz. Eu nunca tinha ouvido que o meu Salvador deixou tudo no céu para morrer por mim. E que por amor à minha vida Ele ressuscitou. E nos fez uma promessa de um dia voltar para nos resgatar. Como é que isso não chegou? Quantas comunidades existem que ainda não conhecem o Evangelho? E para a gente aqui parece que é uma coisa tão banal. E não pode. Eu cresci com esse desejo de voltar para a minha comunidade e fazer Cristo conhecido na minha comunidade. Se você parar para pensar, querido, cada povo, cada nação tem um conhecimento ainda que remoto de Deus, ainda que errado de Deus, ainda que eles adorem, ainda que Deus não seja a prioridade da sua adoração. Alguma coisa de conhecimento de Deus que precisa ser resgatado no meio daquele povo. E você não vai conseguir fazer nada se você não conhece a palavra. Se você não conhece esse Deus. Então eu cresci com esse desejo de voltar, mas eu também tinha muito medo de como é que eu ia chegar para a minha comunidade e dizer para eles que até aquele momento tudo que eles tinham aprendido estava errado. Como é que eu ia fazer isso? Ainda mais eu sendo uma criança. Então eu cresci e fui fazer o quê? Fui estudar. Fui me capacitar para voltar. Trabalhando em casa de família, eu consegui fazer minha faculdade. Sou formada em pedagogia. No meu processo de graduação, eu comecei a fazer um curso da APEC. Eu não sei quantos conhecem aqui a APEC. Eu comecei a fazer um curso da APEC de treinamento para contar histórias, apresentar o plano de salvação e contar histórias bíblicas para crianças. E nesse tempo, do tempo prático, nós fomos desafiados a fazer a classe de 5 dias. E aí você poderia escolher onde fazer essa classe de 5 dias. Você ia reunir um grupo de crianças durante 5 dias para contar histórias bíblicas, apresentar o plano da salvação. Dizer para aquela criança que Deus criou todas as coisas, que Deus é amor, que Deus é santo, apresentando alguns atributos de Deus. Para falar para aquela criança que o pecado nos afasta de Deus, que tem uma consequência que nos leva para longe de Deus. Entender que não é Deus que se afasta da gente. Eu não sabia isso até eu ir para o treinamento. Dizer para aquela criança que Deus nunca desistiu de nós. Que Ele preparou o plano perfeito para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento que foi rompido com o pecado. Que Jesus veio, que morreu, mas Ele ressuscitou. Que através do ato de Jesus, meus pecados podem ser perdoados. E eu posso voltar a ter relacionamento com Deus. Isso tem que ser uma notícia maravilhosa para você. Isso não pode virar algo banal para você. Isso não pode ser comum para você. A magia da salvação tem que permanecer. O amor pela salvação, pelo Cristo que morreu por mim e por você, precisa permanecer vivo em nossos corações. Precisa nos motivar a continuar indo, a continuar pregando. Porque assim como eu não conhecia, muitos quilombolas não conhecem, muitos indígenas, muitos ribeirinhos, pescadores, ciganos, às vezes dentro da nossa casa, nosso vizinho, na nossa escola, no nosso trabalho. Eu preciso manter vivo dentro de mim, ainda que as circunstâncias queiram apagar essa chama. Eu preciso olhar para a cruz e dizer, vale a pena. Ele não desistiu, foi até a cruz, por mim e por você. É o suficiente para que a gente queira pregar, para que a gente queira viver, para que a gente queira que todas as nações, todos os povos dessa terra conheçam o nosso Salvador.
Isso não pode esfriar no nosso coração, queridos. Independente do que aconteça, isso não pode esfriar nos nossos corações. Amém? E aí nós vamos fazer mais uma pergunta para esse texto, que diz assim: que erros esse texto denuncia? Vamos voltar lá no versículo 3. Que erros esse texto denuncia? E aí como nós vimos, virá um tempo em que não suportarão. E esse tempo já chegou. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si. E se a gente parar para pensar, hoje em dia não só as pessoas que estão lá fora, mas dentro da igreja, a gente quer que Cristo se encaixe na nossa visão, que Cristo se enquadre no meu pensamento, que Cristo seja de acordo com a minha vontade. E isso não vai acontecer, queridos, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é soberano. Quando o texto fala, aqui no versículo 3, se você continuar lendo, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. O desejo da nossa carne não é voltado para o Senhor. Não é voltado para renunciar à nossa vontade. Não é voltado para fortalecer o nosso espírito. O desejo da nossa carne é satisfazê-la. Muitas das vezes sem se importar se isso está agradando a Deus ou não. Uma das coisas que tem me deixado muito triste é o rompimento de casamentos. Pessoas que têm traído, que têm abriu mão mesmo do seu casamento, porque não crê numa restauração, não crê no poder que o Senhor tem para restaurar o seu relacionamento, o seu casamento. Foram diante de Deus, fizeram uma aliança, e agora essa aliança se rompe como se não fosse nada. Cadê a vontade de Deus sendo feita aí? Cadê o Deus reinando nessas vidas? Cadê a palavra que foi pregada tantas vezes, e que eu levantei minha mão e disse que faria tudo pelo Senhor, que viveria para Deus? Eu ouvi de um pregador que disse que o louvor é o momento que a gente mais mente, né? Nada contra o louvor, viu, amados? Mas faz sentido, não faz? A gente fala tanta coisa linda para o Senhor, e aí quando a gente sai daqui, parece que fica tudo aqui. Porque é diante de uma situação em que de repente eu preciso fraudar. Eu não lembro do que eu levantei a mão aqui na igreja. Diante de um relacionamento errado, Deus não é prioridade. A vontade dele não é prioridade. Diante de uma situação que eu preciso negar a mim mesmo, diante de uma situação que eu preciso oferecer a outra face, parece que a palavra não teve efeito. Ficou dentro da igreja. E não pode ser assim. Todos os dias, queridos. Todos os dias. De repente a gente tem que pregar primeiro para nós, né? Pregar para a gente, ouvir para a gente. Pregue em voz alta para você. Meu Deus, isso precisa entrar no meu coração. E aí depois vai e pregue para o outro. Amém? Que correção esse texto propõe? Nós podemos ver ainda no versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Quem é a verdade que a gente conhece? Ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui diz o quê? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. E por isso eu vou parar de pregar? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. O povo querendo ouvir ou não. Pregue a palavra. Voltando-se para os mitos. Uma das coisas hoje eu estava pensando, às vezes a gente ouve
muitas críticas em relação a alguns povos, e eu falo muito pelo meu mesmo, que é um povo quilombola, em que falam de Deus, mas Deus não é o rei. Fala de Deus, mas ele não está no trono. Então, as comunidades quilombolas, em que a religião predominante é o candomblé. Hoje eu estava pensando a questão da gente estar vivendo período de Semana Santa, e lembrando no meu tempo de criança, né? Porque lá no quilombo a gente não comia carne de jeito nenhum. E aí você para pensar, mas por que não se come carne? Por quê? Alguém aqui já foi católico? Não? Todos nasceram no Evangelho? Glória a Deus, amém. Mas você sabe que a gente não come carne na Semana Santa, né? Não cristão. Mas os que não são cristãos, geralmente, mantêm essa tradição de não comer carne. Então, no quilombo a gente não comia carne. Você tinha que levantar e tomar bênção para os mais velhos. Isso faz parte da nossa cultura. Outra coisa, assim, a gente não trabalha, né? O máximo que você faz são os afazeres de dentro de casa e a comida. Você não pode trabalhar. Nem para ir brincar. Hoje não tanto, mas antigamente era assim. Você não podia nem sair para jogar bola, para tomar banho de rio, porque era Semana Santa. E se você parar para pensar que esses povos cumprem, acreditam nisso de tal forma que eles são mais fiéis aos ensinamentos dos seus antepassados do que nós, que conhecemos a palavra. Porque eu ficava pensando na seriedade que é para eles. Não come. Se só tiver carne, não come. A gente comia arroz com cuchá, arroz com molho, que ali feito com molho, que aqui chama de vinagrete, né? Mas lá nem isso, porque não tinha cebola, às vezes era só tomate de roça mesmo, com limão e água. Mas não come. E aí você pensa, gente, olha a fidelidade dessas pessoas, aquilo que elas acreditam. Mas a gente conhece a verdade. E nós não somos fiéis à verdade. Nós não levamos com a mesma seriedade. E a gente chega nesses lugares, no meio desses povos, ainda diz que eles estão errados, que eles estão pecando, que eles vão para o inferno. Como se nós fôssemos os santarrões. Se a gente parar para pensar que Cristo ele nunca chegou de forma violenta em nenhuma cultura. Se você parar para pensar, lá no livro de João, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele tem um diálogo com ela, que muda a vida daquela mulher. A forma como a verdade se apresenta para ela. Eu me emociono porque eu acho Jesus lindo demais. Responsável. Amoroso. Ele não chega agredindo ninguém. E como povo de Deus, como igreja do Senhor, como cristãos que somos, é assim que devemos chegar em toda e qualquer cultura. É assim que devemos apresentar o Cristo, como ele se apresentou àquela pecadora. E foi a verdade se revelando que trouxe a ela a consciência de pecado, que trouxe a ela a necessidade de mudar de vida, que trouxe a ela o entendimento de quem era a verdade ali diante dela. Mas, infelizmente, a igreja do Senhor quer chegar nessas culturas, nesses povos, de maneira violenta, de maneira a repelir, e não de maneira de apresentar o Cristo. Esse Cristo que ama, que perdoa, que transforma, que muda vidas. Você não gosta de ser violentado. Você não gosta nem de ser confrontado, muitas das vezes nem pela palavra do Senhor, mas nos achamos no direito de ser juiz do outro. Então, se você tem o desejo de realmente amar as nações, de ir para as nações, de trabalhar com diferentes povos, senta com Jesus, conversa com Ele, te identifica com Ele, aprende com Ele, e aí depois vai. Que então nosso trabalho será bem sucedido. Amém? Que orientações esse texto oferece?
E aí nós vamos falar aqui de Timóteo, as orientações que Paulo dá para Timóteo no versículo 5. Ele diz: você, porém, seja o quê? Seja sóbrio, né? E aqui na minha versão diz também moderado, né? Seja diferente, como Jesus era. Mas não é aquele diferente que repele, não é aquele diferente que se acha superior, mas é aquele que conhece Jesus, que tem relacionamento com Cristo. É aquele que ama o Senhor e tem prazer de apresentá-lo. Se você parar para pensar que você pode praticar o evangelismo da forma como você vive a sua vida com as pessoas que você ama, vê como fica mais fácil. Porque eu não conheço a minha irmã, a Simone, a irmã Simone, mas eu e a Simone, vamos fazer de conta que ela é muito minha amiga. Nossa, Simone tem um sorriso bonito, Simone canta bem, Simone está ali o tempo todo para me ajudar. Aí eu conheço Max. Max também é meu amigo, né? Mas eu vou apresentar. Max, eu preciso te apresentar a Simone. Max, nossa, você vai gostar demais dela. A Simone é isso, é aquilo e aquilo. Você começa a descrever. Não é verdade? Quando você gosta de alguém, você apresenta Jesus assim, como seu melhor amigo, como alguém que você conhece as características. Diante das situações, você consegue dizer: ei, Jesus, ele pode mudar a tua vida. A pessoa chega ali se acabando para você, Jesus tem a solução. A Bíblia diz que ele pode, ele cura, ele salva, ele restaura. Deixa eu orar por você. Deixa eu te apresentar Jesus. Você pode dizer assim: mas tu vive isso, Ivoneide. Eu trabalho com crianças. Sou professora de Fundamental Menor, primeiro ano. Glória a Deus por isso. Eu gosto muito de trabalhar com crianças, tanto na questão evangelística quanto no meu trabalho. E se você parar para pensar o quanto a criança gosta de ouvir falar de Jesus, a forma como você fala de Jesus com uma criança é tão simples, não é? Só que quando você vai falar com um adulto, parece que você esquece tudo. E tu quer dar cacetada em vez de dar amor. Você quer mostrar um Jesus que pune, que condena, que julga, que maltrata. E quando você vai sentar com uma criança, você conversa de maneira tão leve. Você apresenta Jesus para a criança e a criança quer conhecer. A criança quer aceitar Jesus, quer ser amiga de Jesus. Não deveria ser assim o tempo todo? Porque o Cristo não muda. Eu acho que tem que mudar a nossa visão, a nossa percepção do outro. Porque a criança é tão pecadora quanto o adulto. Porque a criança necessita de salvação tanto quanto o adulto. Você já pensou que se você estiver em qualquer lugar, a facilidade que você tem para conversar com uma criança sobre Jesus pode ser a mesma que você tem para conversar com um adulto? Hoje à tarde, eu estava relendo aqui a palavra de Deus que ia ser ministrada, e eu recebi uma mensagem da Raeli, que é uma das meninas que estão do Quilombola, do Quilombo Monte Cristo, que hoje está no Rio Grande do Norte. Nossa, eu precisei orar, porque eu disse: Deus, eu não vou conseguir ministrar hoje. Eu preciso de equilíbrio entre a emoção e a razão. Porque a Raeli, ela entrou em contato comigo e disse: tia, eu estou doida para voltar para o Maranhão, porque aqui está muito ruim. Então ela e o marido saíram do Quilombo para tentar a vida lá no Rio Grande do Norte. Ele foi para trabalhar como servente. E ela dizendo que ele não recebe pagamento direito. E na casa da parente para onde ela foi, eles brigam, e a briga é por causa de comida. Nossa! Como é que fica o coração depois de uma notícia dessa? Porque eu fico pensando: Deus, a prioridade para o ser humano é Cristo, é o Evangelho, é a boa notícia. Porque o ser humano precisa do pão da vida, mas ele também precisa do pão material. Então imaginar que tem uma quilombola tão distante sofrendo, é meu povo, é minha gente. Isso foi... Mas eu falei para ela: continue firme no Senhor, ore com seu marido, diga a ele que Deus continua no trono e olhando por vocês. Se mantenha firme até que vocês consigam voltar. Vocês não estão sozinhos.
Continue firme no Senhor. Porque o que você ia... Nós temos como dar resposta, nós temos como ajudá-los. E aí o que eu vou fazer? Vou orar também para que o Senhor abençoe a vida deles, consiga trazê-los de volta em segurança. Porque a vida no quilombo é dura, queridos. Mas você passa essa dureza ainda longe dos teus é mais difícil. Então a gente precisa ter resposta. E a resposta está na palavra de Deus. A nossa prioridade, a nossa principal missão é levar o Evangelho. Né? E aí o Senhor vai acrescentando, como diz em Mateus 6,33. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? E aí ele continua dizendo, né? Seja sóbrio em tudo, né? Que ele deveria ser equilibrado, que ele deveria ter bom senso, que ele deveria ser um jovem diferente, comprometido. E ele continua dizendo, né? Suporte os sofrimentos. É Ele que nos fortalece. A Bíblia não diz que nós não vamos sofrer, mas ela diz para a gente ter bom ânimo, que é para a gente segurar firme, para a gente confiar no Senhor. E que tempo difícil é esse que a gente está vivendo? E que tempo tão propício para a gente pregar a palavra de Deus? Quantas oportunidades Deus tem nos dado? E a gente só consegue ver que a igreja fechou a porta, a gente só consegue ver que é perseguição à igreja, a gente só consegue ver... A gente não para olhar as oportunidades. Às vezes eu até consolo, mas eu esqueço de falar da palavra. É prioridade, a tempo e fora de tempo, qualquer situação, pregue a palavra. Não sabe o que dizer, diga, não, deixa eu orar por você. A última vez que eu fui pregar na Assembleia de Deus, uma irmã pediu meu contato, e aí 2h da manhã ela me ligou, dizendo que o parente dela estava internado e ela estava muito aflita, pedindo para eu orar. Eu disse, minha irmã, vamos orar agora. Eu não vou lhe dizer que eu vou orar amanhã, não. Vamos orar agora. Feche seus olhos bem aí, vamos orar. E orei com ela pelo telefone. Muitas vezes a gente diz para o outro, não, eu vou orar pela tua vida. Esquece. Ore com a pessoa ali na hora. Minha irmã, eu estou precisando de oração. Eu digo, minha irmã, bora orar agora. Não perca a oportunidade. Há tempo e fora de tempo. Aproveite cada oportunidade que o Senhor nos dá. Amém? E aí ele continua falando, suporte os sofrimentos. Deus, ele sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Né? Paulo, ele tinha autoridade para falar isso. Deus sempre nos fortalece quando nós fazemos a sua vontade. Deus sempre cuida. E na nossa vida não vai acontecer nada que fuja do controle dele. Faça a obra de um evangelista. Faça a obra de um evangelista. A nossa prioridade, a nossa missão diante de qualquer situação é pregar a palavra de Deus. Para todos os povos, para todas as nações. Senhor, me leva para as nações, mas não me leve só para pisar lá. Não me leve só para tirar foto. Me leve para pregar a tua palavra, para viver a tua palavra. Se necessário for sofrer, que eu sofra, mas que tu seja glorificado. Se não der para tirar foto, que eu não tire, mas que o Senhor seja glorificado. A palavra é prioridade. Só existe uma coisa que deixa o céu em festa. Só existe uma. Se você parar para pensar, só existe uma. E uma coisa que é mais linda em Deus, que é mais linda em Jesus, é que Ele não nos dá ordem para convencer ninguém. Ele só diz para a gente pregar. E o Espírito Santo faz a outra parte. Eu não vou convencer a Simone de nada. Mas eu posso dizer, Simone, Deus criou todas as coisas, Ele criou você, Ele te ama. Longe dele você está condenado ao pecado. Você pode receber Jesus e ter vida, ter uma vida nova. O Senhor vai te sustentar nos teus sofrimentos. Nós podemos fazer isso, queridos. E aí a gente quer às vezes recriminar o irmão por causa da roupa, do chinelo, de como chega, de como não chega. Uma coisa que me deixa arrasada é chegar em uma cultura e ver que uma igreja foi lá e desconstruiu tudo e colocou ali a visão da sua igreja, da sua denominação, da sua placa, não foi o reino. Isso é doído demais. Nós não temos esse direito.
Nós temos a obrigação de pregar, e quem faz todo o resto é o Espírito Santo. Exigir que o irmão, às vezes, vista uma roupa que ele não tem. Exigir que o irmão calce um sapato que ele não tem. Quando foi que você viu Jesus fazer isso? E às vezes nem você dá para o irmão calçar. Ou nem você dá uma roupa que o irmão precisa, mas você quer que ele esteja ali igualzinho você está dentro da sua igreja. Quando Jesus fez isso? Jesus era confundido com os demais. E ele era a diferença entre os demais. Ele atraía as pessoas. E a gente quer colocar ali placa. E a única placa que nós devemos deixar em todos os povos é a placa do céu. É o reino. Num ajuntamento de igrejas, eu não vou priorizar essa ou aquela denominação. Existem igrejas que brigam para que a placa da sua igreja fique em um determinado povo. Onde está isso na Bíblia, gente? Não existe. Pregue. Pregue a palavra, deixe que o Espírito Santo faça o resto. Ele transforma, ele convence. Ele provoca mudança. Ele corrige. Então, quando nós formos para esses povos, quando nós formos para as nações, pregue. Viva a palavra. Amém? E aí ele continua dizendo, E aí ele continua dizendo, né, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então nós devemos pregar, queridos. Cumprir o nosso ministério. Qual é o principal ministério? Pregar a palavra, ganhar vidas. E as outras coisas, todas são importantes. Mas a número 1, na vida de todo cristão, deve ser pregar a palavra de Deus. Para todos. Para a irmã que arruma a igreja, para a irmã o irmão que toca o instrumento, para o irmão que está lá na mesa de som, o pastor, o evangelista, todos. E você tem que lembrar, só existe uma coisa que deixa o céu em festa. São vidas convertidas. Você não vê dizendo que o céu está em festa porque o irmão limpou a igreja bonitinho, limpou as cadeiras. E por favor, não estou dizendo que isso não é importante, é necessário, é importante. Mas o principal é pregar a palavra de Deus. Então eu peço que você se atente para o Espírito Santo que está trabalhando e coopere com ele. Perceba as situações, porque ele te dá. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Se vigie mesmo. Nossa, eu estou errando, eu estou pecando, estou falhando. Corrige. Por amor a Deus, por amor ao Evangelho. Então vamos nos vigiar e não vigiar o outro. Meu Deus, eu estou errando. E eu digo para vocês, eu luto contra a minha carne para fazer esse exercício constantemente. Tem alguma situação? Eu pergunto, quem vai prevalecer, a minha vontade ou a vontade de Deus? O que a Bíblia diz em relação a isso? Só que a gente quer que a nossa carne grite, seja satisfeita e faça o que ela quer. E não pode ser assim. Então, olhe para as situações que o Senhor vai te dar a partir de agora. No seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Os teus parentes que não são cristãos, Deus dá a oportunidade para te pregar. E talvez dentro da nossa casa, que é o nosso maior desafio, a melhor forma de pregar seja o nosso testemunho. Porque não vai adiantar você muitas vezes pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, vir para a igreja e dizer para a tua família, olha, eu estou indo para a igreja, vamos para a igreja. Se dentro da tua casa a tua família não vê testemunho, não vê caráter transformado, se dentro da tua casa as pessoas apontam e dizem que você não é um cristão de verdade. Eu ouvi tanto isso na minha adolescência que eu fiquei com medo. Porque as minhas tias diziam mesmo assim, eu não quero ser crente igual aquela pessoa. Eu não quero ser crente. Eu achava aquilo horrível. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E hoje eu olho para isso e Deus, eu não quero ser esse tipo de cristão que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não quero ser igual a ela. O projeto Missão Quilombo já tem fazer 10 anos agora, no mês de julho, que a gente está lá. Então, na minha comunidade quilombola, já teve quilombolas batizados, já teve quilombola que veio para treinamento missionário. Nós temos um jovem que deseja ser pastor, que a gente quer mandar para o seminário. Então, o Evangelho tem chegado nesses lugares e tem feito
a transformação. Nós tivemos adolescentes já também batizados. E dizer assim, Ivoneide, tudo está perfeito? Não. Ainda há muito o que fazer, há muitas comunidades para serem alcançadas. Você pode pesquisar também no site da Fundação Palmares. Lá tem um mapa com todas as quantidades de quilombolas por estados. Você pode ver também na Aliança Pro Quilombolas, muita coisa a respeito dos quilombolas, a respeito do Maranhão. A tua igreja pode ser parceira dentro dos projetos. E uma das coisas que a gente visa também é a transformação social, trabalhando com o desenvolvimento do projeto com horta, com artesanato, para gerar renda, para que pessoas como a Raeli, quilombola do Monte Cristo, não se desloquem para tão longe, para sofrer ainda mais, com uma vida tão dura. Né? Então você pode orar, você pode contribuir, você pode ir, né? Você pode visitar. Então, mês passado, por exemplo, eu fui sozinha, porque como teve esse aumento, né, então eu cancelei a viagem com a equipe, né, e fui sozinha. E a gente está querendo voltar agora em abril também com a equipe, já voltar às viagens com a equipe, mas analisando, percebendo o cenário pandêmico para ver como faz, como não faz. Então, a respeito dos quilombolas, se você quiser ter mais informação, o Max tem meu contato, eu posso oferecer material, qualquer tipo de orientação que a igreja queira. Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento à igreja do Senhor pelo convite, pela prioridade que se dá à palavra, mesmo a gente falando de povos, de nações, trabalhamos, a prioridade é a palavra de Deus, não importa, tá? A prioridade deve ser sempre a palavra de Deus. Amém? Eu queria orar por você, como igreja, orar por esse tempo precioso aqui de compartilhar aquilo que Deus também tem feito no meio dos quilombolas e através da igreja do Senhor que tem somado e tem nos possibilitado de estar há quase 10 anos no campo missionário, agindo, trabalhando entre os quilombolas. Amém? Feche seus olhos, eu queria orar por você. Soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Deus amado, porque o Senhor nos chama para pregar, Senhor. O Senhor nos chama para viver. O Senhor nos chama para sermos mais que ouvintes. A tua palavra que exorta, que corrige, que renova. Que não saiamos daqui tristes, Deus, mas motivados para pregar a tua palavra, para perceber as situações, os momentos que o Senhor nos dá, Senhor amado, para estar falando, Senhor, do teu reino, para estar anunciando, Deus amado, a tua salvação, para estar, Senhor amado, anunciando o Evangelho, a boa nova, anunciando Cristo, Deus amado, em nome de Jesus. Quero te pedir por cada pessoa que está acompanhando, que está em casa, que não pode ainda estar aqui, Deus, que o Senhor os motive, que o Senhor os guarde, que o Senhor os incomode também, Senhor amado, a viver de acordo com a tua santa palavra, Deus. Nos incomoda, Pai. Não queremos viver a mesmice. Não queremos perder, Senhor amado, o amor pela cruz. Não queremos achar que o mundo simplesmente está acabando, que o mundo está frio e que por isso deve ficar por isso mesmo. Não, Deus. A tua palavra diz que é para a gente pregar. A tua palavra diz que é para a gente ter fé. A tua palavra diz que é para a gente ir. Então, até que o Senhor nos chame de volta, nos incomode a viver a tua palavra, nos incomode a pregar a tua palavra, nos incomode a amar a tua palavra, nos incomode a nos dedicarmos ao estudo das Sagradas Escrituras, Pai, para que nós tenhamos o que oferecer, para que nós tenhamos, Pai amado, o que dá para aqueles que estão perdidos, Deus. A tua palavra é prioridade, Deus. A tua palavra é preciosa. Nos ajude a amá-la cada dia mais, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos. Abençoa essa igreja, Deus. Que eles amem mesmo missões. Que eles amem as nações. Que eles amem os povos. E que principalmente, Deus, eles amem a tua palavra, para que ela seja pregada, Deus, em todas as nações, em todos os povos. Abençoa a liderança dessa igreja. Abençoa o grupo de missões dessa igreja. Que eles sejam motivados mesmo a trazer conhecimento de outros povos, de outras nações. Que os louvores aqui entoados, Pai amado, sejam verdade, Senhor amado, além dos seus lábios, seja verdade nas suas vidas, nas suas práticas diárias, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a nos arrependermos, a buscar a tua vontade, a buscar, Senhor amado, viver de acordo com aquilo que te agrada, Deus. Porque
porque o Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso Deus. Oh, Senhor amado, em nome de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares, Pai amado, em nome de Jesus, e que a partir de hoje, Deus, nós continuemos, Pai amado, porque eu creio que essa igreja é uma igreja que ama a Tua palavra. Então que nós continuemos a amar e a pregar somente aquilo que está na Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, que possamos ter o sentimento de diminuir, para que o Senhor cresça, seja conhecido e adorado em todas as nações, em todos os povos, meu Pai. Em o nome de Jesus, assim eu oro. Eu te agradeço, Pai. Amém.